E aí, pessoal, professor Marcos aqui. Estamos aqui para mais uma aula e o tema da aula de hoje é globalização. Um tema muito comum dentro da geografia, já é estudado há muito tempo. É um fenômeno que se intensificou no século XX até os dias de hoje, mas que remonta aí ao século XVI. Antes de iniciar a aula, peço a você que curta o vídeo, siga se não é seguidor aqui do canal, que aí você me ajuda bastante, certo? Então vamos para a aula de hoje. Globalização. O que eu posso chamar de globalização e como eu percebo a globalização? Falar da globalização chega a ser óbvio nos dias atuais, porque nós nascemos em um contexto globalizado. No entanto, nem sempre o mundo foi assim. Conectado, informação ali na palma da mão, a possibilidade de comprar mercadorias sem se deslocar de casa, a possibilidade de conversar com pessoas ao redor do planeta, a possibilidade de consumir cultura de outros povos. Então, tudo isso é globalização. Eu percebo a globalização quando eu consumo um produto que não é fabricado no meu país, quando eu assisto um filme que não é do meu país, quando eu leio livros que não é do meu país. Então eu percebo globalização nisso, nos hábitos culturais que eu absorvi de outras culturas. Claro que esse processo ele teve alguns protagonistas. Nós não podemos dizer que a globalização foi um fenômeno uniforme e igualitário para todos os países. E eu vou tentar discutir isso com vocês agora. Então vamos iniciar de fato aqui a nossa aula. Globalização. Eu posso chamar globalização o processo de integração do mundo no âmbito econômico, no âmbito cultural, social e político. Então perceba que o mundo ele se integrou economicamente, os países trocam mercadorias entre si, além de mercadorias, investem, emprestam dinheiro. Cultural, percebemos que a cultura ela foi também um objeto de exportação nas últimas décadas. Social e político. Muitas questões sociais foram integradas no mundo, algumas lutas sociais acabaram sendo integradas, e política, né? A influência política, o modo de administrar politicamente, ele foi também bastante difundido no mundo de forma globalizada. Perceba que muitas medidas políticas de um país, principalmente se ele for um ator hegemônico dentro desse contexto globalizado, vai influenciar demais países ao redor do mundo. Isso já acontece há muito tempo. Mais uma vez, claro que temos os atores hegemônicos nesse contexto. A globalização foi proporcionada pelos avanços dos meios de comunicação e de transporte. Foi assim que os países passaram a se integrar. E o fluxo de mercadorias, de pessoas, de informação se intensificou por conta do avanço tecnológico nestes dois segmentos. E não começou hoje. Apesar de percebermos a globalização a todo momento, e para nós ser muito comum isso, é um fenômeno que nós estudamos e apresentamos as suas origens lá no século XVI. Mas por que no século XVI, sendo que naquela época não tinha internet, computador, não tinha transportes como hoje? Vamos lá. Por que colocamos o século XVI como o berço da globalização? Então, olha só, o processo de desenvolvimento da globalização. E é a continuidade, né, de um longo processo que remonta aos primórdios do capitalismo. Por isso que eu aponto aí o século XVI. Quando nós dividimos as fases do capitalismo, né, nós fazemos aquela divisão de capitalismo comercial, capitalismo industrial, capitalismo financeiro monopolista e, por último, o capitalismo informacional. Claro que um não representa o fim do outro, né? Nós ainda temos comércio, nós ainda temos o mercado financeiro, ainda existe sim alguns monopólios, então é um processo de transformação do sistema, mas que também perpetua a continuidade de elementos anteriores.
Então, a globalização é a continuidade de um longo processo que remonta aos primórdios do capitalismo. E o processo de desenvolvimento da globalização vai acontecer da seguinte forma. Primeiro, vamos citar a mundialização, século XVI, grandes navegações. Por que eu coloco este período, este evento histórico, né, as grandes navegações, como os primórdios da globalização? Porque ali nós temos o rompimento de uma barreira de contato entre povos, o oceano. Até então, as culturas viviam bastante isoladas. Muitos povos viviam de modo que sequer sabiam da existência de outras culturas. As relações comerciais proporcionaram o contato de vários povos, as rotas comerciais, podemos citar a rota da seda da China, e assim os povos começaram a ter contatos uns com os outros, trocando culturas, trocando informação, técnicas, tecnologias, assim por diante. No entanto, isso dentro do continente. Esta barreira foi vencida, aliás, começou a ser vencida no século XVI com as grandes navegações, quando as potências europeias resolveram desbravar o oceano para implantar seus sistemas coloniais em outras regiões do globo. Então nós colocamos as grandes navegações como os primórdios, o embrião da globalização. E ali nós tivemos a troca de mercadorias a nível continental. Nós tivemos a imposição também de modos de vida. Os europeus imporam seus modos de vida para os colonos, os colonizados. E é aí que inicia esse processo de integração do mundo. Aí vem o século XIX, século XX. Vamos avançar aí no tempo, porque é neste momento que nós vamos ter uma transformação no mundo muito importante para o processo de globalização, que é a Revolução Industrial. O início das revoluções industriais. Por quê? Porque a partir daí nós vamos ter uma aceleração na produção. A produção deixa de ser artesanal, manufatureira e passa a ser maquinofatureira. Começa aí a produção industrial, os bens de consumo começam a ser produzidos em grande quantidade, em larga escala e comercializados em grande quantidade. O comércio mundial se intensifica por conta da industrialização. E a industrialização traz inovações técnicas no meio de transporte, como o transporte ferroviário. Nós vamos ter a invenção dos automóveis, nós vamos ter a utilização da eletricidade, nós vamos ter o surgimento de tecnologias como o telefone e o rádio, que vai proporcionar uma integração comunicativa entre as nações, acelerando essa integração. Então nós já vamos ter aí uma maior velocidade no fluxo de mercadorias, de pessoas e de informação. Expansão das transnacionais. Como o capitalismo vai se transformando e grandes empresas vão surgindo, as empresas vão tomando uma proporção que antes não tinham, e elas começam a expandir seus tentáculos, podemos assim dizer. As empresas não se fixam mais apenas em um país, elas vão expandir seu domínio pelo globo, né, instalando filiais em outros países. E isso é uma característica da globalização. A expansão econômica, as transnacionais. E, por fim, um ponto muito importante é a revolução técnico-científica a partir dos anos 50. Por que este momento é importante para o processo de globalização? Por causa dos avanços tecnológicos. A partir dos anos 50, muitas tecnologias foram criadas no contexto de guerra que proporcionaram o mundo que existe hoje. Conectado. Surgem ali os computadores, né? A internet. E os sistemas de transporte também vão evoluir, vão ficar cada vez mais velozes e o fluxo de mercadoria, pessoas e capitais, informação vai se intensificar. A globalização, enquanto processo, se acelera a partir daí. Então, um ponto muito importante é a revolução técnico-científica, certo? Com relação a avanços técnicos, é importante citar estes avanços. Então, eu trouxe aqui para vocês uma cronologia de avanços tecnológicos que proporcionaram a globalização. Então, vamos lá. Os avanços tecnológicos que colaboraram para acelerar a globalização. Eu comecei aqui no século XIX. Tá? Século XIX, o telégrafo. O telégrafo foi um modelo de comunicação que rompeu as barreiras continentais também, porque eram
cabos que conectavam continentes e através deste equipamento que poderia ter uma comunicação, né, entre lugares tão distantes. Através do código Morse, este foi o telégrafo. Se eu não me engano, até hoje existem alguns cabos ainda, né, entre os continentes das antigas redes de telégrafo. O telefone, também em século XIX, proporcionou uma comunicação a longa distância. Então, acelera aí o fluxo de informação, de comunicação. O rádio também muito importante. A partir daí nós temos também uma maior conexão entre os lugares distantes, uma melhor comunicação. Seguimos adiante, nós vamos ter a televisão, século XX, a primeira transmissão de TV acontece ali no século XX, muito importante. Mas é a partir deste momento aqui que nós vamos ter uma intensificação do processo de globalização, tá? A partir de 1950, é aqui que nós vamos ter o processo de intensificação da globalização, porque acontece a revolução técnico-científica informacional. Surgem os computadores, claro, né? Este aqui é um modelo já moderno, mas o primeiro computador era do tamanho de uma sala, gigantesco. E este equipamento que foi aprimorado ali na guerra, com a finalidade, né, de ser utilizado na guerra, ele foi responsável pela aceleração da circulação de informação e também moldou o capitalismo. O capitalismo passa a ter uma nova configuração a partir da evolução destes mecanismos de informação. Surge a internet, né, que somada ao computador forma este combo informacional que transformou o mundo. Este modelo começa com a ARPANET, um órgão do governo norte-americano, que desenvolveu o sistema de comunicação ali no início do século XX. E no início para uso militar, mas vai chegar mais à frente para a utilização de empresas e também a utilização doméstica. Então, a partir daqui é que a coisa vai se intensificar, que a globalização vai tomar forma como nós conhecemos hoje. E claro, nós não podemos deixar de citar o avanço tecnológico no que diz respeito aos meios de transportes, que acelerou a movimentação de pessoas e de mercadorias pelo mundo. Esta ilustração ela mostra, né, a diminuição das distâncias, a diminuição do mundo, claro, no sentido figurado, né? O mundo não diminuiu de tamanho. Na verdade, o que aconteceu é que os transportes ficaram mais rápidos. Então perceba que aqui, ali entre o século XVI e o século, até metade do século XVIII, a velocidade dos meios de transporte média era 16 km por hora. Lembrando, né, que naquela época da colonização, as caravelas demoravam meses para chegar, para sair daqui da Europa até a América. Avança-se por conta da Revolução Industrial e dos avanços tecnológicos que surgem neste processo, vai surgir transportes mais rápidos. Então nós vamos ter a locomotiva a vapor, 100 km por hora, já acelerou bastante, não é? Os barcos a vapor, 25 km por hora também, acelerou bastante. E século XIX em diante é uma aceleração constante, né? Nós vamos ter os carros, o motor a combustão, né, bem rápido para um transporte mais interno. Os aviões com hélice 480 a 640 km por hora. E na década de 60 em diante nós vamos ter aí o surgimento de aviões a jato, né, que viajam até 1.120 km por hora. Então tudo ficou muito rápido. Isso é globalização. Claro, não é todo mundo que se beneficiou destes avanços. Então entendam, a globalização é um processo de integração econômico, social, político, cultural. Inicia no século XVI com o fenômeno da mundialização, com as grandes navegações, e se intensifica por conta dos avanços técnicos que foram oriundos ali das revoluções industriais. Mas é a partir da segunda metade do século XX que nós vamos ter uma intensificação desse processo, principalmente por conta da revolução técnico-científica. Ok? Espero que essa aula tenha sido útil para você. Gostou? Mais uma vez,
curte, comenta, compartilha que você ajuda aqui o canal do professor Marcos. Então, até mais, até a próxima aula.